Boa tarde. A gente vai começar aqui. Obrigado pela presença. Acho que vocês já conhecem a Est, né? A Est é uma gestora de patrimônio. A gente está aqui para falar sobre esse tema, o que conversar com os filhos sobre investimentos. Não somos psicólogos, terapeutas, não estamos aqui para dar conselho de como fazer ou como criar filho, nem nada disso, mas tem certas coisas que, ao lidar com investimentos, a gente pode saber e usar algumas estratégias para, com os filhos, nós somos aqui quase todos, temos filhos, né? Não? E passamos por isso o tempo todo, e a gente queria compartilhar com vocês um pouco o que a gente acha que pode ajudar nessas conversas sobre investimentos. A gente não vai falar sobre finanças em geral, né? Teve a palestra da Vivi aqui antes, ela falou sobre planejamento, sobre finanças e tal. A gente vai falar sobre investimentos. Então, acho que é bom deixar um pouquinho mais claro isso, né? A gente está falando sobre aquela parte de recursos que está separada para ser usada no futuro, né? Então, o conceito de investimento é o que você faz com os recursos que você não usou para consumir, você quer que eles cresçam para ter algum consumo maior e melhor no futuro, ou ter algum tipo de proteção para situações em que você possa precisar dele no futuro. Então é disso que a gente vai falar aqui, né? É um assunto que traz alguns desafios, então a gente vai tentar falar um pouco disso. Eu sou sócio fundador da Est, eu estou aqui com o Mauro, nosso diretor-geral, a Vivian, da nossa área comercial, a turma está por aqui também. Quem quiser falar com a gente está à disposição. Eu atuo no atendimento direto a clientes, então muito do que a gente vai falar aqui a gente tira da nossa experiência de falar com clientes em geral e de perguntas que vêm dos nossos clientes sobre como tratar disso com seus filhos, né? Então, a gente tem aqui um apanhado do que a gente acha que pode ajudar nessas conversas. Primeira coisa que a gente tem para falar é que, assim, a janela de investimentos de uma geração para outra é muito diferente, né? Quando a gente está falando de pais para filhos, a gente está falando que os filhos têm uma janela de investimentos muito mais longa, quer dizer, um período de planejamento e para esperar esses investimentos darem resultados muito mais longo do que dos seus pais e por uma questão matemática, né, de idade. Mas é também uma janela diferente. Eles vêm de um background diferente, com conhecimentos e ansiedades diferentes, né, com preferências diferentes das nossas, muito menos experiência, por definição, mas com alguns conhecimentos que a gente não tem, porque eles estão geralmente muito mais ligados nas novidades, né? Então, basta ver aí os assuntos que estão mais em voga agora de inteligência artificial, ou até outras questões, outros aspectos que são mais comuns dos últimos anos e que para eles já são naturais, né? Investimento de impacto, investimento ESG, esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo um pouco com esses conhecimentos dele. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente quer, que a gente gosta de levar em consideração. Mas, no final das contas, assim, a estrada de investimento é longa e tem trechos perigosos. Como em qualquer jornada, projeto, a gente usa aqui a foto até de uma escalada e tal, tem certas coisas que são necessárias. Você pode não ser um escalador, um alpinista e tudo mais, mas você sabe que o planejamento é necessário, você sabe que tem certas coisas que são necessárias. E assim, eu não sou alpinista, e se meu filho resolver fazer um projeto para escalar qualquer monte por aí, eu não vou saber falar sobre o monte e sobre o que bota ele tem que usar, mas assim, tem certas coisas que a gente sabe que ele vai ter que ver e você vai ter que discutir esse tipo de coisa. Quer dizer, existe a necessidade de um planejamento, e o que a gente vai falar aqui com relação a investimentos é mais ou menos um paralelo com isso. Quer dizer, tem certas coisas que dá para a gente saber, inclusive conceitos,
que dá para a gente saber que são importantes, a gente não precisa nem dominar os conceitos, mas eles são importantes para que quem vai fazer um planejamento de investimentos, no nosso caso, de uma escalada nesse caso, tem certos boxes ali que tem que ser ticados, quer dizer, você tem que checar algumas coisas antes de tomar algumas decisões e de embarcar em alguma coisa assim, né? Na parte de investimento, vale também para uma aventura, você tem que se conhecer, né? Saber o que você consegue encarar, se é uma aventura, qual é a sua capacidade de treinar, quanto tempo você tem para treinar, quanto tempo que altitude você aguenta, se tua composição física está apropriada, o que você tem que investir para estar preparado para aquilo, e até as questões psicológicas, né? Que tipo de pressão você aguenta, você é uma pessoa mais avessa a risco, ou ao contrário, o que te move é justamente a adrenalina, né? E isso vale para investimento também. A gente fala de conhecer perfil de risco. Perfil de risco tem a ver com capacidade de tomar risco e tem a ver com a propensão a tomar risco. Tem gente que gosta da aventura e da adrenalina e tem gente que é ao contrário, tem uma aversão ainda maior a perdas do que as outras pessoas, né? Assim, existem, a gente vai falar muito brevemente sobre finanças comportamentais, já é estudado isso, que as pessoas têm uma aversão à perda muito maior do que elas sabem que têm, né? Isso nos investimentos tem um efeito bastante grande, mas existem aqueles que têm uma aversão maior do que outros, né? Então, assim, há investimentos que são muito bons para alguns cenários, para alguns ambientes econômicos, há investimentos que são adequados àquele ambiente econômico em que você está, mas pode ser adequado para um tipo de investidor, para uma pessoa ou não, dependendo de como ela vai encarar o desenvolvimento, a evolução daquele investimento ao longo do tempo. Então, por isso esse chamado aqui para entender realmente o que você é assim, como você pode reagir a esse tipo de coisa, se conhecer, tentar pensar um pouco sobre o que acontece se as coisas derem errado. Basicamente, essa é a primeira pergunta. O que acontece se as coisas derem errado, né? Vocês já devem ter preenchido diversos formulários daqueles conheça seu cliente, o seu perfil e tudo mais. Tem diversas perguntas lá que são padronizadas para tentar tirar alguma informação disso, né? Se o mercado estiver caindo, se fez um investimento, o mercado está caindo 10%, você acha que você vai, nessa situação, você vende, você não faz nada, você dobra a sua posição. Aquilo lá é uma tentativa, é o que dá para se fazer padronizado, né, e massificado, mas o que a gente gosta de fazer na ESH com nossos clientes, a gente recomenda que todo mundo faça assim, pensar um pouco mais detalhadamente sobre isso, né, e não só responder aquilo lá. Quando a próxima vez vocês virem aqueles formuláriozinhos lá, lembrem um pouco disso, quer dizer, aquilo lá está justamente é muito importante você saber, porque assim, a gente estava falando disso essa semana, um investimento que a gente estava recomendando para os nossos clientes com uma posição muito pequena da carteira, bem pequena mesmo, 1-2% da carteira. Aparentemente uma coisa muito com uma relação risco-retorno muito boa, só que é um prazo muito longo, né? É uma coisa de 10 anos nesse caso específico, com um retorno esperado muito maior do que a taxa básica de juros, é uma coisa que a gente vai falar. Isso é uma das coisas que todo mundo tem que começar a aprender. Quer dizer, quando você fala assim, todo mundo sabe genericamente que algo que é bom demais para ser verdade deve ter alguma pegadinha, né? Como é que você faz para saber isso em investimentos? Tem formas de você saber o que é um investimento bom, o que é um investimento acima do normal. Se ele é acima do normal, você tem que saber que aquilo deve ter um motivo para ser acima do normal, quer dizer, ou você está correndo algum risco, ou você está com um prazo muito mais longo e está abrindo mão da liquidez, ou as duas coisas.
e às vezes isso não está muito claro nessas conversas. O que a gente quer chamar a atenção aqui é assim, existem algumas verdades sobre investimentos, sobre os conceitos de investimentos, que vale a pena a gente lembrar sempre quando está conversando com os nossos filhos. A gente pode não ser especialista em investimento, eles podem até ser mais versados nisso, porque estão estudando, estão numa faculdade de economia. Aqui tem um monte de gente inteligente, bem informada, antenada, que está sabendo dos investimentos, conhece os nomes dos fundos, os gestores e tudo mais, e às vezes muito mais do que, né, os pais e mães sabem, não ouviram falar desses gestores e tal. Mas tem certas perguntas que a gente pode fazer e pontos que a gente pode abordar que ajudam nessa conversa. Porque, na verdade, o que a gente quer, no final das contas, na maior parte dos casos, é que eles tomem as decisões, eles entendam o que tem que planejar, mas com uma certa orientação da experiência, né? A gente sabe... A gente já passou por mais coisas do que eles. Então, assim, a gente tem que conhecer nosso perfil de investidor, né? Ele, seu filho, sua filha, tem que conhecer seu perfil de investidor. E eu acho que a ideia aqui é justamente não entrar tanto, a gente pode depois desenvolver isso e tal, mas, assim, é importante que se trate desse assunto. Não sei o que é. Tem diversas formas de tratar disso, de descobrir o que é esse perfil, mas assim, é um ponto, quando você está tratando de investimento, quando a gente tipicamente tem um exemplo, a ideia na cabeça de o filho está fazendo uma pequena poupança ou recebeu uma parte de um pouco de recursos para começar a investir de alguma forma e começa a querer construir seu portfólio e vem conversar ou a gente quer conversar sobre isso. Tem que pensar nisso. É meio que aquilo, não é porque todo mundo está fazendo que é bom para você também. Isso vale para qualquer coisa que a gente fala com os nossos filhos e filhas, vale para investimento também, né? Não é porque está na moda ou porque deu certo para alguns, etc. Isso depende do nosso perfil de investimento. E definir os objetivos de curto, médio e longo prazo. Falar, eu quero ganhar dinheiro e aumentar meu patrimônio, legal. Essa é praticamente a definição de investimento, é você guardar dinheiro para ele crescer um pouco mais, você usar mais no futuro do que você poderia usar agora. Precisa detalhar um pouquinho isso mais. Para quando, né? Até para você definir o perfil depois da carteira de investimentos que você vai ter. Então, assim, quanto mais se entender ou se pesquisar isso e se questionar, mais adequada, maior a probabilidade desses investimentos estarem adequados para qualquer pessoa, né? A gente está falando aqui de pontos para conversar com seus filhos, mas isso vale para qualquer pessoa. A gente tem um ponto aqui, a gente vai entrar em 2, 3 conceitos que são importantes de saberem, mas antes um parênteses aqui. Tem um campo de finanças, que é finanças comportamentais, que estuda, isso já tem 30 anos de desenvolvimento, que estuda qual é a diferença do que se vê na prática com o que a teoria de construção de portfólios e de gestão de carteiras diria que deveria ser observado. Não é o que é observado na prática, principalmente para investidores individuais, pessoas, né? Que são os chamados vieses de comportamento. Não vou entrar aqui em quais são todos os vieses de comportamento, mas assim, a gente age de forma irracional. Se a gente não prestar atenção, a gente tem a tendência a agir de forma irracional em diversas situações no que diz respeito a como tratar com os investimentos. Então, alguns desses, isso é estudado, comprovado, observado na prática, e a gente no dia a dia com os nossos clientes vê isso. Nosso trabalho é praticamente um laboratório de finanças comportamentais, porque a gente lida com esses acompanhamentos de investimentos o tempo todo. Um deles é o que eu já mencionei, que é o nosso medo o viés contra perdas. A gente tem uma aversão à perda muito grande. Muitas vezes a gente tem que mudar o plano no meio do caminho, desistir do que a gente estava fazendo. No caso de um investimento que não está andando como era para andar, você tem que monitorar isso ao
longo do tempo, muitas vezes a decisão racional, que seria sair desses investimentos, não é tomada porque a gente tem uma aversão a realizar a perda. Quantas vezes vocês já pensaram ou já viram alguém falando, não vou vender isso aqui porque isso aqui está com perda, né? Ou enquanto eu não vender, eu não realizei minha perda, né? Isso é uma questão puramente psicológica, não tem lógica financeira que explique você ficar com uma posição, um investimento perdedor, se você ainda acha que ele é ruim, porque é logicamente muito melhor você sair deste que é ruim, entrar no melhor e recuperar o dinheiro no investimento melhor. Paciência aquele que já foi, ficar casado com aquela posição é um efeito de um viés de comportamento. Tem diversos outros, mas assim, o ponto aqui não é apenas uma questão lógica ou conceitual de investimentos, né? Não basta a gente entender o comportamento do mercado, a gente tem que entender também que existem esses vieses psicológicos na decisão das pessoas e tentar a gente evitar, olhar para a gente e evitar ser muito impactado por isso e pensar racionalmente. E assim, a principal forma de se fazer isso é ter um plano e ter formas de medir se esse plano está andando bem e ter uma estratégia de como reajusta isso ao longo do plano. É como qualquer projeto de aventura, né? Você vai resolver fazer uma escalada. Quero escalar. Eu fiz um planejamento enorme. Quero escalar tal montanha. Eu não vou nem usar o jargão, porque eu não sou alpinista, não sei fazer isso. Então, tô só fazendo o paralelo aqui. O tempo está ruim. Você esqueceu alguma coisa muito importante para a tua escalada, mas você investiu um tempão naquele projeto, vai ficar ruim você dizer que não fez, mas tudo indica que você tem que falar, olha, não vou, volto e começo de novo. O viés que a gente tem normalmente é não desistir, é não realizar a perda. Nesse negócio, nesse paralelo que eu estou fazendo é um pouco mais claro, porque a gente está falando com a nossa saúde, nossa integridade física e tal, mas mesmo assim você fala, caramba, eu planejei tanto, já tá chovendo pouco, vai melhorar, né? Assim, no mercado de investimentos esse é um dos outros vieses também. Serve para outras coisas, né? Oi? Que esse viés é muito comum em outras coisas também, né? Trabalho não está legal, mas você insiste, acha que vai melhorar e tal, e não melhora, e às vezes fica lá, e a tua carreira às vezes fica comprometida por causa do tal viés comportamental, né? E entre outras coisas aí na vida que também acontece. Agora, tem certas coisas que a gente dá para saber, né? E eu acho que isso aqui, a gente vai entrar em 3, 4 coisas que eu acho que vale para qualquer conversa sobre investimento, a qualquer momento, qualquer tipo de investimento, não importa se é uma criptomoeda, se é um investimento de impacto, se é um investimento numa startup de inteligência artificial, assim, a gente vai passar de algumas coisas aqui, alguns conceitos que são pano de fundo, assim, praticamente pontos que você tem que lembrar, que tem que ser, no mínimo, questionar, né, para facilitar essa conversa. Então, o básico é que assim, a gente precisa saber que existe uma regra que vai valer sempre, que o retorno esperado é proporcional ao risco que você está correndo. Não tem como fugir disso, não tem esse aqui é diferente, não tem esse gestor aqui faz coisa de... Não existe. Basicamente porque o mercado é extremamente competitivo, o mercado financeiro, se de um lado alguém está investindo, o outro deixou de investir, o que tomou a decisão de comprar fez a sua lição de casa, quem tomou a decisão de vender também fez a sua lição de casa. Não existe uma forma de, olha, todo mundo fez a lição de casa e viu que é para comprar. Se isso acontecesse, não teria do outro lado alguém vendendo. Então, assim, o preço não seria aquele. Então, eu acho que isso aqui, todo mundo, e a gente gosta de repetir porque a gente lida com os clientes ao longo do tempo e às vezes percebe que essa questão básica é esquecida. Quando você vê algum tipo de pergunta, você vê que, no fundo, isso aqui foi esquecido
Porque está se fazendo uma pergunta que vai contra essa regra básica. Que fala assim, não, mas isso aqui claramente vai ganhar mais do que a taxa básica de juro e eu não perco nada com isso. Assim, é como se houvesse dinheiro de graça na mesa para a gente ter. Não existe, tá? Então, eu acho que isso vale para todo mundo lembrar o tempo todo e quando aparecer alguma coisa boa demais para ser verdade, a gente vai falar aqui, não é verdade, tá? Alguma pergunta deixou de ser feita. Se parece muito bom, não é. Agora, como é que a gente... tem outros conceitos que a gente gostaria de elaborar um pouco mais para a gente poder, quem não é de mercado, quem não é versado em investimentos, saber como é que você sabe o que é, a partir de que ponto é bom demais. A partir de que ponto eu tenho que achar que, bom, aqui eu tenho algum risco, né? Então, assim, existe um conceito, a gente chama de custo de oportunidade, que basicamente é o seguinte, se eu não correr risco nenhum, e eu não estiver abrindo mão de liquidez ou qualquer outra prerrogativa que eu tenho com os meus recursos, e eu deixar investindo da melhor forma possível, sem risco e com liquidez total, quanto esse dinheiro rende? É a partir daí que o risco tem que ser remunerado. Se eu não tomo risco nenhum, existe uma taxa básica, um nível básico de juros. Eu estou falando taxa básica, mas eu estou posso gerar alguma confusão com taxa básica de juros, que é outra coisa. Mas, assim, o custo de oportunidade é o quanto a gente consegue receber de retorno no nosso investimento sem correr risco. E aí a gente pode entrar na discussão do que é risco e tal, não, acho que é outra coisa, o Rachad já estava pensando aqui em outra coisa, não vamos entrar nessa, mas assim, basicamente, existe o conceito que se usa universalmente, assim, se eu tenho o melhor pagador é o governo. Você pode dizer que um governo paga mais que o outro, não vamos entrar nessa aqui, mas assim, não existe risco, praticamente não existe risco de que o Tesouro Nacional não pague suas obrigações, porque ele pode emitir dinheiro, no limite ele emite o dinheiro para pagar as suas obrigações, certo? Isso gera inflação, é um monte de outras coisas, mas não existe a necessidade, não existe essa possibilidade de você não receber de volta, não existe, é muito forte, mas é altíssimamente improvável você não receber. Então, o investimento mais livre de risco, tão livre de risco quanto pode ser, e a gente acaba dizendo que é livre, completamente livre de risco, é o investimento num título do governo. Esse é o custo de oportunidade. Então, assim, o que eu acho que é importante todo mundo lembrar é assim, existe uma coisa que chama custo de oportunidade, existe uma base, uma base de comparação que a gente pode usar para avaliar qual é o retorno de cada investimento, para aí começar a ter uma ideia de se esse retorno está sendo oferecido por quê. Ele é realista, ele não é realista, ele é muito mais alto do que esse custo de oportunidade. Então, hoje se você... E isso é facilmente observável, tá? Em qualquer lugar você consegue saber quanto um título público paga para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos. Então a lógica aqui é o seguinte: se eu tenho a possibilidade de investir meu dinheiro sem risco pelo prazo de 2 anos e o retorno sem risco vai ser... Vou dar um número aqui parecido com o real, mas não é o real. Vou, para arredondar, 10% ao ano. Eu sei que o investimento sem risco rende 10% ao ano. Então eu já sei, por exemplo, qualquer coisa que me oferecerem que renda menos do que 10% ao ano, eu não preciso nem olhar. Não importa se a minha expectativa de inflação é alta, é baixa, o que é. Existe uma forma de eu ganhar 10% ao ano livre de risco. Qualquer coisa que é abaixo disso... Eu vou estar decidindo abrir mão de retorno, tem que ter algum outro motivo que não seja maximizar o retorno dos seus investimentos. A partir deste custo de oportunidade é que você começa a ver o quanto de risco você está correndo. Se aparece alguma coisa... Então, assim, a ideia aqui é justamente lembrar disso. Isso aqui vale a qualquer momento, em qualquer lugar.
Quando o título público estiver pagando 6%, um investimento que estiver pagando 10% vai ser um investimento de risco. Não tem como pagar mais do que esse livre do que o Tesouro paga sem ter algum risco. Então, assim, acho que esse é o conceito que a gente acha importante lembrar, porque toda vez que alguém vier discutir algum tipo de investimento, a primeira pergunta é quanto a mais que o Tesouro isso aqui está pagando. E se não sabe a resposta, a conversa é fácil. Bom, então vamos voltar 2 casinhas para estudar esse assunto. Se sabe a resposta, é começar a avaliar se o quão mais paga vale o risco ou se parece ser até demais para o risco que disseram que aquele investimento tem. Então, existe esse conceito importante que é casado com o seguinte, que é o conceito de impossibilidade de arbitragem. Esse é o que todo mundo esquece. Esse é o que todo mundo esquece. Esse é o que, quando alguém pergunta assim, quanto vai estar o Ibovespa no final do ano? Não sei se vocês participaram de outras palestras e tal, tem aqui gestores muito bons, renomados e tal, mas quem prestou atenção viu que eles falam a nossa expectativa, a probabilidade, se acontecer A e B. Então, assim, não existe a possibilidade de alguém saber qual vai ser o valor de qualquer ativo financeiro, nem amanhã, que dirá no final do ano, daqui a 2 anos. O Zé está rindo porque ele ouve isso direto também. Então, a impossibilidade de arbitragem, esse nome bonito, para dizer que assim, não existe possibilidade de você fazer algum investimento com certeza de retorno que outros não pudessem ter feito. Quer dizer, os conceitos estão todos ligados, tá certo? Não existe como você comprar alguma coisa abaixo do preço que ela vale, claramente, todo mundo sabe, e só você vai lá e vai conseguir fazer aquilo. Tem alguma coisa errada se parecer uma situação como essa, tá? Você ia falar alguma coisa, Mauro? Que a gente assim, tem a tendência, não, mas ele me garantiu, né? O cara que me ofereceu me garantiu que isso aí não é uma oportunidade, ou não existe, gente, não existe. Tem alguma coisa errada e os nossos filhos, né? Até por inexperiência, por credulidade, às vezes uma relação de confiança gerada na escola, na faculdade e tal, às vezes chega com situações como essa e a gente tem que ter a capacidade de discernimento através desses conceitos de dizer, olha, desculpa, mas está errado, não entra nessa, porque é roubado. A ideia é assim, isso aqui vale para qualquer tipo de investimento. A gente não, né, a ideia não é a gente falar sobre todos os tipos de investimento e perguntas específicas de cada um. São conceitos que a qualquer tempo e para qualquer tipo de investimento são perguntas que têm que ser feitas, tá certo? Assim, isso que o Mauro acabou de falar, assim, se alguém vier com uma convicção na previsão de qualquer coisa, tá errado. É tentador, mas não existe a possibilidade de você ter convicção de algum retorno. Aí você pode perguntar, bom, mas se eu comprar um título público, você acabou de falar que tem lá que ele vai render 10% ao ano, 11% ao ano e tal. Ali eu tenho certeza que vai ser um bom investimento, né? Então, não, você tem certeza que vai render os 10% ao ano, ou os 11% ao ano. Mas você não sabe se isso vai ser mais do que a inflação, você não sabe se isso vai ser mais do que as outras alternativas de investimento. Existem outras também livres de risco com outros indexadores, quer dizer, títulos do próprio governo. Ele pode te oferecer um título pré-fixado a 10% ao ano e pode te oferecer um que paga o que é a inflação mais um juro, 5%, 6% ao ano. Você sabe que cada um desses vai pagar aquilo que está lá estampado nele quando você comprou, mas você não sabe de antemão dizer qual dos dois vai ser melhor. Então aquela pergunta, eu vi, tem esses dois aqui, qual é o melhor? Então, não sei, a gente vai saber depois. Existe qual é o mais adequado
para o risco que você está disposto a correr. Se você precisa que aquele patrimônio cresça, aquele montante cresça numa determinada taxa, nominalmente, é muito menos risco você escolher o pré-fixado que sabe que vai dar 10%. Você sabe que vai dar 10%, você precisava que fosse 8%, está ótimo, já ganhou os 10%, você não tem, o seu risco está garantido. Mas se você falar, não, eu quero que seja mais que 8% e mais que a inflação, então, não dá. Isso não dá para saber, né? Então, acho que e se alguém disser que sabe esse tipo de coisa, você pode fugir, porque ou a pessoa não sabe do que está falando, ou sabe muito bem do que está falando e está te enganando, né? Eu acho que esse é o ponto aqui. E assim, para a conversa com quem está começando a investir e tem essa ansiedade e esse espírito, né, mais empreendedor, mais de tomar risco, é meio tentador falar, não, mas isso aqui eu consigo aguentar se tiver o prazo e tudo mais, isso aqui eu sei que vai dar tanto. Então, não sabe. Talvez nem saiba que não sabe. Teu amigo que está falando que sabe, talvez ele nem saiba que não sabe, mas ou ele não sabe ou ele está te enganando, né? Não sei qual que é o pior. Esse aqui é esse ponto, né? Só para estressar, a gente vive o ambiente de investimento é um ambiente de incerteza. Não tem nada determinístico no ambiente da economia, no ambiente de investimentos. Então, o Banco Central não sabe o que ele próprio Banco Central vai fazer na próxima reunião. Ele diz o que ele espera que ele vai fazer. Ninguém no governo sabe qual vai ser a inflação. Eles tentam prever e trabalhar para que ela seja a menor possível, mas não sabe quanto vai ser, e todos os gestores que estão por aqui, fizeram palestras e tudo mais, estão todos disputando neste mercado que é fazer a melhor previsão probabilística do que vai acontecer. Então, assim, de novo, é aquilo que eu falei, tem alguém comprando, tem alguém vendendo. A opinião e a projeção de quem está vendendo é que aquilo não é melhor do que as alternativas. A opinião de quem está comprando é oposta. E você vai ver, as equipes são grandes, bem informadas, bem capacitadas para fazer suas próprias projeções. Não existe bobo no mercado. Então, assim, é tudo uma questão de probabilidade. A gente vê isso de vez em quando no escritório, né? Assim, pergunta, mas não dava para ter visto que isso aqui ia dar errado? Não dava, né? Se tivesse dado, a gente não estava com isso aqui, né? Por que tá? Porque está construído um portfólio para passar pelos diversos cenários possíveis, certo? Acho que essa a ideia aqui é um chamado ao ceticismo. E aqui, né, essa frase aqui escolhida pelo Mauro, se não me engano, não foi? Assim, com quem você está investindo, né? Com quem você vai fazer a sua aventura? Quem vai escalar com você já fez isso? Há quanto tempo escala? Já escalou quando? Já deu errado? Fez o que quando deu errado? Quando deu errado como? Alguém se machucou? Ou a equipe toda sumiu, nunca mais voltou? Quer dizer, conhecer as coisas. Existem as modalidades de investimento, existem os tipos de estratégia, mas é muito importante saber com quem você está fazendo isso. É por isso que tem muita gente aqui mostrando, né, aparecendo aqui em eventos como esse, mostrando suas equipes, suas formas de análise, de estratégia, seu histórico principalmente, porque a gente está num mundo probabilístico. Quanto mais você já fez isso e mais estudou para saber o que pode dar certo, o que pode dar errado, menor a chance de você se dar mal, né? E aqui é uma provocação do outro lado, que assim, como é uma conversa, a gente também tem muito a aprender com quem está muito mais antenado no que acontece em tecnologia ou a parte de investimentos de impacto, ou a parte de ESG, né, de ambiental, de social e de governança. Quer dizer, tem muita coisa que é vanguarda de investimento, e para quem não é do ramo, você tá em desvantagem de conhecimento com seus filhos, porque eles estão estudando aquilo, estão sabendo o que é, estão a toda hora
expostos a histórias da startup que deu certo, do investimento de impacto que recuperou uma floresta, ou dos criptoativos que vão ser o que vão dominar o mundo nos próximos 30 anos. Eu acho que a ideia que a gente queria só lembrar aqui, e é por isso que a gente não ficou falando de conceitos específicos dos tipos de investimento, é assim, vamos ouvir, vamos aprender com eles. Eles sabem muito mais, provavelmente, do que a gente ou do que os pais, de alguns aspectos. Mas aqueles conceitos todos valem, não é porque o investimento é em criptoativo, ou é porque é investimento de impacto, ou investimento em inteligência artificial, ou o que for, que aqueles conceitos não valem. Eles vão continuar valendo. Essas coisas valem para qualquer tipo de investimento a qualquer momento, a não ser que a gente comece agora a questionar leis da física e da lógica em geral, então, mas quer dizer, não existe como ganhar dinheiro mais do que a taxa do que o governo paga sem risco. Não existe como você ter um investimento que pode multiplicar por 30 sem você ter o risco de perder ele inteiro. Não vai existir, não existe agora, não vai existir, não existe, não tem, não há situação possível com a tecnologia que for em que isso pode acontecer, tá? Mas a gente já pode aprender com eles, né? Investimento de impacto, por exemplo, é um tipo de área em que a gente vem cada vez mais estudando e se aprofundando e conhecendo as alternativas de investimento, em que muitas vezes vale a conta do custo de oportunidade, porque alguns investimentos de impacto têm características de prazo muito mais longo e de monitoramento de alguns outros aspectos do resultado do investimento, que é o impacto desses investimentos. Você precisa voltar para a questão do custo de oportunidade e saber, tá bom, se eu fizesse um investimento líquido, sem risco, quanto me renderia? Ah, tá bom. Eu quero esse investimento com impacto, mas tem custo eu querer esse impacto? Não tem custo eu querer esse impacto? Quer dizer, você volta para a mesma coisa, você tem que comparar com o quanto o teu retorno iria receber. Qual seria o retorno que você receberia sem risco, né? E aí, acho que é o último ponto que a gente queria falar aqui, né? Diversificar. Diversificar sempre. As regras, todas essas regras valem individualmente para cada escolha e para cada alocação de investimento que a gente faz. Tem uma coisa que funciona e que melhora o risco dos seus investimentos como um todo: diversificação. É improvável que tudo dê certo ao mesmo tempo. Esse é o lado ruim. O lado bom é que é muito improvável que tudo dê errado ao mesmo tempo. Então, se você tiver... A gente estava falando antes de conceitos aplicados a investimentos individuais, específicos, né? Individuais. O conceito de diversificação se aplica ao seu portfólio de investimento como um todo. Não tem como fugir disso. Quer dizer, quanto mais você diversificar os seus investimentos, menor a chance de você ter que desfazer seu projeto no meio do caminho ou ter perdas irrecuperáveis em algum momento. Tá? Isso aqui também, como a questão de custo de oportunidade, é um conceito que... E você fez a comparação com as aventuras, né? Então, não adianta você também fazer uma aventura só. Então, por isso que é legal a gente, né, ter vários programas para a gente se divertir, programas diferentes. Então, investimento é a mesma coisa, né? Então, diversificar. Se tivesse que ficar com uma menção de tudo, como orientação, né, de pai para os filhos, para mim seria essa, porque a tendência dos nossos filhos não, isso aqui é legal pra caramba, eu vou botar tudo que eu tenho, um monte de grana aqui e tal, percentualmente ao que ele tem naquele momento é um monte de grana, né? E então essa é o ímpeto, né, normalmente de concentrar, né? E é nessa hora que tem que lembrar, né? Não faça isso, não vai, pode ser que dê certo, mas se der ruim, vai dar muito ruim. Então, diversificar sempre. Se não vira aposta, né? Investimento não é aposta. É incerto,
mas não quer dizer que é aposta. São coisas diferentes, né? A gente fala, não, você não sabe como é, se vai subir, se vai cair e tal, mas então não é aposta. Não ser determinístico, a gente não ter a capacidade de saber o que vai ser, não quer dizer que você não pode fazer lição de casa, estudar e usar alguns conceitos, entre os quais alguns que a gente falou aqui, para reduzir seu risco e aumentar sua chance de ganhar. Não é simplesmente uma aposta. Se você concentra demais a sua alocação de investimentos, aí o investimento em si pode não ser uma aposta, mas a sua atitude é uma atitude de apostador. Você está falando, eu não vou me diversificar, eu tenho uma capacidade de previsão diferente dos outros, ou para mim tudo bem se eu perder isso aqui, mas assim, não é o que se deve fazer para o longo prazo em termos de investimentos. E como o Mauro falou, acho que talvez seja a mais importante. Então, assim, isso aqui é só para a gente fechar, quer dizer, todo o patrimônio bem cuidado e próspero é diversificado, né? E para a gente saber como construir, é preciso lembrar desses patrimônios, desses conceitos que a gente falou aqui. Quer dizer, vale para ajudar nas conversas, mas vale para a gente usar também para as nossas decisões de investimento. E aí, só para puxar um pouco aqui para o nosso lado, quer dizer, o que a gente faz na Este com os nossos clientes o tempo todo é trazer essa disciplina, esse planejamento, esse conhecimento do perfil do nosso cliente para reduzir o máximo possível o risco e adequar o máximo possível as carteiras de investimento às suas necessidades e ao seu perfil. Acho que isso faz toda a diferença e a gente consegue aí fazer essa jornada de longo prazo juntos, sem grandes surpresas, tá bom? Acho que era... Obrigado por quem ficou aqui sábado até essa hora e estamos abertos aqui. Não, o Giba já falou bastante aí, legal, tudo que tem que prestar atenção, mas tem uma coisa que o jovem tem, que a gente não tem tanto mais, que é um super aliado quando a gente fala de investimentos, que é o tempo. Então, quanto antes o jovem começar a investir, nem que seja pouco, né? Eu não tenho 1 milhão para fazer uma carteira com private equity, com isso, com aquilo, não tem problema. Começa com uma previdência, né? Um fundo de renda fixa, alguma coisa, mas começa, que o tempo é um grande aliado, né? Quando ele tiver 30, 40, 50 anos, ele vai agradecer de ter começado antes. Pô, meu pai fez isso, minha mãe, que bacana, né? Que começou lá atrás, porque o tempo é muito aliado, principalmente num país como o nosso, que tem uma taxa de juros alta e tal. Então, era importante. Só isso. Você devia ter falado para a gente pôr no slide que isso foi a mais importante de todas. Obrigado de novo, gente. Se tiverem dúvidas, a gente vai estar por aqui para falar com vocês.